Salve, rapaziada, meta batida, vídeo na mesa. No vídeo passado parece que vocês gostaram, né, porque bateu a meta de 100 likes. Além do mais, o vídeo tá com mais de 10 mil views, muito obrigado. Então, sem mais enrolação, vamos pro episódio 2, dale! O episódio 2 começa com o nosso mano Glenn marretando o Nilo na lousa. Mesmo depois de perder pra assistir no combate no EP passado, ele não tá cumprindo a promessa não, viu? Que no caso era dele dar aula. Uma aluna ainda insiste e pede pra ele ajudar ela a decifrar alguns poneglyphs de novo. Ô menininha que não desiste. Só que a Sistine fala que vai ajudar ela e deixa esse vagabundo que não trabalha pra lá. Ela ainda insulta o Glenn falando que ele nem sabe quão grandiosa é a magia. Enquanto a Sistine arrastava a menina, o Glenn pergunta o que tem de tão grandioso na magia. A Sistine dá um sorrisinho e explica pra ele, falando que a magia é estudo de tudo no mundo. Com ela podemos ver o que é impossível e o que é possível, de como respiramos até do porquê existimos. Só que o mano Glenn questiona, perguntando o porquê que eles precisam saber disso. O que isso interfere na vida dos cidadãos? Qual é a utilidade disso na vida, minha filha? A Sistine fica acuada e fala que a magia é pra se alcançar um plano maior. Questionando novamente, o Glenn pergunta o que tem nesse plano maior? Será que seria deuses? O Glenn começa a jantar a Sistine nos argumentos, falando que várias profissões já substituíram o uso da magia. Desde a medicina, que se é usada pra curar gente, até a tecnologias agrícolas, que é usada pra colher alimentos, né? Ajudando o plantio. Sendo assim, a magia é facilmente substituível. Na verdade, ela é inútil. A Sistine tenta argumentar, falando que a magia não se limita às coisas do cotidiano. Só que o Glenn interrompe e fala que ele tá zoando. A magia é muito útil, na verdade. Só que pra mandar pessoas pra vala. A sala fica tensa e o mano Glenn explica que a magia só serve pra matar pessoas. A história da magia em si é muito entrelaçada com a morte. A magia é literalmente tão inútil que ela só serve pra matar pessoas. A Sistine fala que a magia não é nada disso, só que o Glenn fala que literalmente não sabe como os alunos estudam essa área. Literalmente uma área que te ensina a ceifar vidas. Os influencers do Tigrinho não é muito diferente não, viu? A Sistine dá um tapa na cara do professor, que fica puto, mas percebe que ela já tá chorando. Ela sai da sala e a Rumia vai atrás dela. Mais tarde, o Glenn tá pensando no tapa que levou da pirralha da Sistine, mas percebe que ele exagerou também, né? Ele já tava indo pra casa pra puxar aquele ronco e pedir desculpas pra Celica perdoar ele. Só que pela janela o Glenn consegue ver a Rumia no laboratório. Ele vai na sala e fala que o acesso à sala do laboratório sozinho é proibido. A Rumia já ia limpar o círculo mágico que ela fez, né? Porque não pode. Só que ele fala pra ela terminar o círculo. A Rumia fala que mesmo assim o círculo já não tava funcionando mesmo. E o Prota chama ela de bobinha, falando que seus alunos não percebem nem o que está na frente deles. Que na verdade o que falta no círculo é só um pouco a mais de mercúrio. Fazendo a correção no círculo, ele fala pra Rumia falar o encantamento, só que sem encurtamentos. Fale a frase inteira. A Rumia fala o encantamento e dessa vez o círculo funciona. Começa praticamente um show e o Glenn fica vendo a Rumia toda feliz vendo o feitiço. Ele até se lembra da primeira vez que a Celica mostrou isso pra ele. Indo embora, a Rumia fala pro Glenn abrir o jogo. Ela sabe que ele ama magia. Ele ficou todo bobo alegre vendo ela testemunhar o feitiço. Só que ele nega e chama ela de boba. A Rumia pergunta o que ele fazia antes de se tornar um professor. O Glenn responde que era só um vagabundo que morava de favor. A Rumia não entende e o Glenn explica que no ano passado ele morou na casa da Celica. Agora a Rumia pergunta e antes disso, o que ele fazia? Em um clima tenso, o Glenn fala que é melhor mudar de assunto, que ele não gosta de falar do passado dele. Ele pergunta pra Rumia por que eles gostam tanto da magia. E ela fala que em particular ela quer retribuir um favor. A Rumia fala que 3 anos atrás, quando ela foi expulsa de casa, ela foi capturada por magos do mal. Só que teve um mago da justiça que a salvou. Então ela quer retribuir esse favor ajudando outras pessoas com a magia, incluindo toda a humanidade. O Glenn parece se lembrar da situação e a Rumia pergunta o que foi. Voltando atrás, ele fala que não foi nada. Mas né, eu só acho que o mago da justiça era ele. Indo embora, a Rumia fala pro Glenn fazer as pazes com a Sistine. E que a magia na verdade é um vínculo que ela tem com o falecido vovô dela. O Glenn olha pro castelo voador e corta pra cena da Sistine, se lembrando da promessa de superar seu avô e conseguir entrar no castelo de Nelgalhos. No dia seguinte, os alunos tá tudo em choque, vendo que o professor tá pedindo desculpa pra Sistine. Ele odeia magia, mas ele foi longe demais, né? Ele se prepara pra dar aula, mas antes ele chama a sala toda de burra. Todos ficam pé da vida, mas ele fala que eles realmente não sabem nada de magia. O Nerdola já farpa o Glenn falando que ele não consegue reduzir nem um simples Shock Bolt. O Glenn admite que isso realmente é vergonhoso. Ele não consegue reduzir encantamentos porque não tem a manipulação de mana. Porém, um simples Shock Bolt
Vocês são muito burros mesmo, né? Então a aula de hoje vai ser sobre o Shock Bolt. O Glenn já lança um encantamento com 3 linhas e essa nariz empinado fala que eles já dominaram o feitiço do Shock Bolt há muito tempo. O Glenn explica que com a manipulação de mana é possível reduzir encantamentos, porém pergunta o que acontece se fazer um encantamento de 3 frases virar um de 4. Lá ele. O Nerdola fala que o encantamento não vai funcionar e vai alterar o feitiço. O Glenn chama ele de burro e fala que tá perguntando qual mudança vai acontecer no feitiço. Você acha que ele não sabe que vai alterar o feitiço? A Nariz Empinado fala que isso é muito aleatório e o Glenn já tira sarro falando que, ué, vocês não dominaram o feitiço? Ninguém consegue responder, então o Glenn tira a prova, recitando um encantamento de 4 frases e já falando que o Shock Bolt vai curvar pra direita. Ele lança o feitiço na lousa e realmente acontece o que foi dito. O raio curvou pra direita e os alunos tá tudo impressionado. Parece que o Mano Glenn se empolga e fica fazendo várias variações do feitiço, deixando ele com partes saltando, mais curto, mais longo, lá ele. Terminando a explicação, o Mano Glenn ativa a pose de protagonista e falam que se eles dominaram o feitiço, pelo menos eles têm que saber isso, né? Ele começa a explicar que na verdade a magia não é o estudo dos princípios desse mundo. Na verdade ele é o aprendizado sobre nosso coração e mente humana. Usando o seu subconsciente mais a recitação do encantamento, é possível alterar os princípios desse mundo. Então não subestimem o poder das palavras. Ele dá um exemplo chamando a Sistine de gata branca, e ele fala que é apaixonado por ela desde o primeiro episódio. Ela fica vermelha e ele mostra o exemplo pra sala de aula de como é fácil influenciar apenas com palavras a mente dela. A mina tá quase chorando de vergonha. Ela joga um livro na cabeça dele e os dois ficam se chamando de idiota. Voltando pra aula, o Mano Glenn mostra outra variação e ele consegue invocar o Shock Bolt só falando paralisa. O feitiço foi um pouco mais fraco do que o de costume, mas a sala fica toda impressionada. Se ele quisesse, ele ganhava da Sistine no primeiro episódio. E eles ficam mais impressionados ainda, porque mesmo com a má vontade do Glenn, ele ainda consegue invocar apenas com uma palavra. Basicamente, para se lançar o feitiço, é necessário ter a associação da palavra com o seu subconsciente. Ele já pergunta o que vem na cabeça de seus alunos quando ele chama a Sistine de gata branca. Se você não tem problemas, é pra vir um gato branco, tá ligado? É isso aí. Quando se entende isso, mudar os feitiços se torna mais fácil. Ele joga o livro velho podre no chão e fala que estudar magia não é decoreba. E fala que a partir de agora eles vão deixar de ser apenas usuários da magia e vão se tornar magos que estudam a fundo a magia pra ver o que está faltando. E já manda aquela indiretinha básica falando que quem não tá interessado é só dormir na aula. Mais tarde na sala do diretor, a Celica tá toda felizinha porque o Mano Glenn tá famoso na escola. Até alunos de outras salas estão indo ver a aula do Mano Glenn. O lambe-bola do diretor tá só o ódio do Mano Glenn. Voltando pra sala, o Glenn tá dando aula e a sala tá cheia, meu filho, tá tudo impressionado com a aula dele. No final do expediente, ele se encontra pensativo e percebe que nem é tão ruim dar aulas. A Celica aparece falando que tá feliz pelo Glenn tá um pouco mais animado. Antes parecia que ele faleceu há um mês, agora parece que só foi ontem. Ele pede desculpas por ter deixado ela preocupada. E a Celica fala que a partir de amanhã não vai ter professores na escola. Eles vão pra um conselho de magia, só que o Glenn vai ter que dar aula, porque o conteúdo dele tá atrasado. A Celica fala que não é pro Glenn fazer gracinha com as alunas só porque não tem nenhum professor. Ulala, a Celica é muito linda. O Mano Glenn fala que depois de tanto tempo convivendo com a Celica, não tem como ele se interessar por garotas normais. E eu assino embaixo. Ela zoa ele perguntando se ele pensava em coisas pervertidas quando via ela. Se ele não pensa, eu penso por ele. Olha isso aqui, velho, a Celica é muito gostosa. Só que ele fala que não e ela já chama ele de sem graça. Aparece a Rumi e a Sistine que vão perguntar alguma coisa pra ele. Só que obviamente ele se exibe e a Sistine fala que é por isso que não queria perguntar pra ele. De noite a Rumi e a Sistine estão juntas falando sobre as aulas do Mano Glenn. A Rumi fala que a explicação dele é muito fácil de entender. E a Sistine concorda, falando que ele é um excelente professor. Porém, ainda é um idiota. A Rumi pergunta se a Sistine lembra de quando elas começaram a morar juntas. No início, as duas não se entendiam muito bem. Porém, olha agora, as minas viram um grude, então é bem possível que o Glenn e a Sistine se tornem... Que raiva, velho, a Sistine deixou a Rumi terminar a frase. Corta tá sendo em um beco de noite, e os coisa ruins de um grupo chamado Sabedoria Divina estão planejando invadir a escola amanhã, já que não vai ter nenhum professor no local. Só o Glenn, que no caso a informação que eles têm é que ele é só um mago de terceira ordem. No dia seguinte, o Glenn aparece correndo pra ir pra escola porque ele tá atrasado. Só que tem algo errado, a cidade tá vazia.
Ele fala pro vagabundo parar de se esconder. E o meliante fala que o Mano Glenn é muito bom pra ser um mago de terceira ordem. E já lança um feitiço pra acabar com ele logo. Na escola, a sala de aula do Mano Glenn tá lotada pra ver a aula dele. A Rumi até percebe que a Sistine tava com ciúmes. Só que aparece os meliantes na sala de aula perguntando cadê a Rumia. A Sistine já bate de frente, mas o cara já lança um choque bolt apenas com uma palavra. Ele sabe usar magia de nível militar. E já fala pra ficar quieto quem não queria IDF. O meliante já chega na mina falando que ela tem cara de Rumia. Ela fala que não é a Rumia, mas ele já fala pra ela falar quem é então. A Sistine intervém exigindo que eles falem o que eles vão fazer com a Rumia. Porém o cara tá só o ódio com ela. E a Rumia já se entrega pra ele não machucar a Sistine. Porém, ele revela que já sabia que ela era a Rumia. Ele só tava brincando de roleta montanha-russa. Tem que falar assim, né? Senão fudeu. A Sistine fala pra Rumia não ir, porém ela já fala que o Mano Glenn vai salvar todo mundo. O meliante já tira sarro falando que o professor já foi de Vasco. O cara sério leva a Rumia com ele e é revelado que a Rumia é uma princesa. Enquanto isso, o outro doente leva a Sistine amarrada pra um quartinho pra fazer Enem. O foda é que ela não quer fazer Enem com ele. Mano, eu senti raiva desse cara. Ele vem com os papos de adorar quebrar garotinhas. Ele já abre o uniforme da Sistine e passa o dedo na barriguinha dela. E vê que ela tá chorando pedindo pra ele parar. Só que o doente fica mais animado ainda. E quando ia começar o futebol, aparece o Mano Glenn abrindo a porta. O meliante pergunta quem era e o Glenn já ia sair de sala pra não incomodar os dois. A Sistine pede ajuda pra ele, mas depois fala pra ele fugir e se decide, menina. O Glenn fala que apesar desse doente parecer o cão chupando manga, aquilo ali era um crime bem pesado, viu? A Sistine fala pra ele correr, senão ele realmente vai pra vala. E esse cão chupando manga fala que é tarde demais e lança o feitiço no Mano Glenn. Na verdade ele tenta porque o feitiço dele pifou. E é revelada a carta da manga do Mano Glenn. Ele possui um feitiço de origem chamado O Mundo do Lou. Com essa magia é possível o Mano Glenn desativar tudo e qualquer feitiço que está em volta dele. A Sistine e o meliante percebe que o Mano Glenn é praticamente um deus. Anulando a magia de qualquer adversário, ele é praticamente imbatível. Só que o Glenn explica que o problema é que o feitiço também se aplica a ele, então ele não pode usar magia também. A Sistine já se conforma que eles vão de F e o meliante fica dando risada do feitiço do Glenn. Ele já ia falar pro Mano Glenn ir embora, só que já leva um soco na cara antes mesmo de terminar a frase. Ah, que delícia ver esse cara apanhando, velho. O Glenn já assume a pose de combate e dá um soco bem na boca do meliante, que tá indo que nem louco pra cima dele agora. O prota dá-lhe uma rasteira e já joga o vagabundo na parede. O meliante percebe que esse estilo de combate é dos militares imperiais e pergunta quem é o Glenn. O Glenn fala que é só um professor substituto. E o vagabundo tá em choque pelo Glenn ter derrotado outro capanga e já chora falando que ele é um mago que apela pra força física. Só que o prota é bem humilde e fala que já que ele não quer perder pro combate físico, ele vai lançar um feitiço lendário bem na lata do meliante. Ele recita o encantamento Magic Punch e dá-lhe um chute na cara do vagabundo. Ué, não era um soco? É que eu voltei às aulas de inglês. E chegamos ao fim do episódio. Rapaziada, parece que vocês gostaram desse anime, porque o outro vídeo foi muito bem avaliado. Então se vocês querem a temporada toda, se inscreve aí, deixa o like, comenta, porque eu tô com preguiça de fazer vídeo. Então é isso, meu nome é Brunex e até a próxima.